Boa noite, Lelo GG! Boa noite, creators! Boa noite, galera do chat! Como é que vocês estão? Ai, meu Deus, né? Boa noite! Nossa, vocês não estão contentes, velho? Hoje é sexta-feira e tem entrevista com o Dev, é tudo lindo hoje, cara. O céu é o limite. Ai, ai. Então, vamos falar de jogo bom, jogo bem feito, melhor dizendo. Nessa entrevista de hoje, a gente vai conversar com a Carla. Ah, que massa. Carla, vamos começar. Eu quero que tu te apresente pra galera e conte como é que foi a tua jornada. Como é que, tipo assim, jovem Carla descobriu os games e quis ser desenvolvedora. Não, então, deixa eu localizar isso. Vai começar, na real, segredinho que já não é mais segredo, porque, enfim, né, eu já contei parte dessa história muitas vezes, mas na verdade, quando eu era criança, eu queria ser quadrinista, não desenvolvedor, né? Eu queria fazer quadrinho. Como eu era uma criança super uiabu, assim, super otaka, né? Sou oitentista, né? Então, assim, Sim. eu ingresso à primeira infância justamente no buzz do anime no Brasil, né? Cavaleiros E foi aquela Zodíaco, coisa. Chorato, Yu Isso, Hakusho. nossa, era apaixonada por todos, né? Engraçado que o Cavaleiro do Zodíaco em específico nunca me pegou, né? Uhum. Churato eu adorava. Não, E o Chorato era muito bom. Churato, Churato era o Cavaleiro do Zodíaco bootleg, né? Assim, era super vagabundo, mas eu adorava. Eu tinha bonequinho e tudo, Aí eu tinha muito né? do bonequinhos Era Samurai Warriors. Passava nessa época aí Sim! também, que era um Cavaleiro Zodíaco meio genérico também. Sim, não, então, depois de mais velha que eu fui descobrir que aquela série Churato tinha relação com os jogos, né? Depois de muito Uhum. mais velha. Então era isso que eu queria. Eu queria essa indústria para mim. Eu não queria nem ser quadrinista, né? Eu queria, né, no meu imaginário super otaku, ser mangaka, né? Porque eu não tinha realmente esse imaginário de um quadrinho brasileiro até conhecer Combo Rangers, Uhum. né? Combo Rangers foi o primeiro passo nisso tudo, né? Para quem não sabe, Combo Rangers é um quadrinho brasileiro do Fábio Yabu, grande Fábio Yabu, né? Ficou eternamente como uma das minhas referências, né? Um abraço se um dia ele ver esse vídeo, Ele tá vendo né? Ele agora. sabe que eu Vamos, sou vamos, fã, vamos jogar no universo. ele sabe que eu sou fã, eu já declarei para ele. A questão, primeira obstrução, primeiro obstáculo, é que infelizmente eu tive uma mãe que não exatamente me incentivou, muito pelo contrário, né? As crianças oitentistas talvez vão se relacionar com essa história, Uhum. né? Mas se hoje em dia existe todo um imaginário negativo em cima do artista, né? Todo um desdém como ofício de fato, como trabalho, naquela época era ainda pior, né? E minha mãe era um pouquinho muito tradicional, um pouquinho reacionária, então ela não entendia isso como um futuro, um horizonte possível, um trabalho possível. E muito me incentivou, desincentivou, né? Então eu fiquei a minha infância e adolescência inteira buscando alternativas de como ser quadrinista sem ser quadrinista, né? Então, por muito tempo eu pensei assim, mas será que se eu for escritora minha mãe fica feliz? Uhum. Né? Se eu só escrever um livro parece mais possível, né? Então, por muito tempo eu me convenci a escrever um livro ao invés de um quadrinho, mas que o livro fosse um quadrinho, né? Tentei buscar alternativas. Até que um dia eu tive acesso, eu devia ter, não vou saber minha idade, mas eu tinha alguns anos já, né? Eu já estava tipo meio da adolescência. A um Play 1, né? Eu já tinha o meu primeiro videogame foi um Mega Drive, né? E quando eu tive o Play 1 e joguei especificamente Legend of Mana e Chrono Cross, o que um grande Nossa. parênteses, né? Não, dois jogaços também, né? É muito engraçado, assim, porque hoje eu não tenho mais tanto apego com JRPG, assim, mas na época foi um Aham. divisor de águas para mim, né? Eu olhei para essas duas experiências da mesma forma, porque o que mais me chamou a atenção é que foi mais ou menos o primeiro contato que eu tive com uma história que se subdividia em várias, né? Uhum. Com NPCs que cresciam com o teu protagonista, com caminhos alternativos, com uma história que para mim era mega interativa, né? Legend of Mana em especial, eu acho muito espetacular até hoje,
Porque o teu protagonista, ele é um voyeur, ele é um observador de todas as histórias, né? Ele não é protagonista de nenhuma delas. Ele é muito um deus ex machina de alguma delas, Uhum. né? Ele vem para salvar todo mundo, ele é um messias, mas as histórias são núcleos fechados onde o teu protagonista sempre sobra, né? O que eu achei na época super interessante, né? Uhum. Era como assistir tipo várias micronovelas de vários capítulos Sim. espalhadas num universo super rico, super colorido, etc e tal. Mas E eu falei deixa eu te assim, fazer uma pergunta. Sobre essa questão, tu já entendi inglês na época? Porque eu, quando eu joguei os meus primeiros JRPG, eu comecei com Final Fantasy, né? Primeiro que eu, na verdade, que eu vi na minha vida foi o 9. Eu não entendi bolhufas, mas eu joguei. Amava o jogo de paixão. Eu entendi a história que os bonecos, tipo, iam transmitindo no sentimento ali. Mas, tipo, entender o jogo, basicamente, até hoje eu não sei a história. né? E, curiosamente, eu não conhecia Chrono Trigger. Eu fui jogar Chrono Trigger bem depois de Chrono Cross, né? Então, todas as referências a Chrono Trigger, pra mim, tipo, flutuaram no ar e se perderam. Porque, tipo, eu nem sabia o que era Chrono Trigger, Sim. né? Uh, mas quando eu joguei esses dois jogos, eu falei, não é livro que eu quero fazer, não. É isso daqui. É isso daqui. Isso daqui é isso daqui. É sobre isso. Eu quero fazer isso. Essa Contar coisa. histórias dessa maneira. É. E, e é muito engraçado que eu já, abre aspas, já estava treinando para fazer videogame, porque nessa época eu era uma criança, eu era um capeta, né? Eu era uma criança que eu era muito comportada e obediente, mas eu era muito capetinha com algumas coisas. Assim. E uma delas é que a gente morava perto de uma compradora, revendedora de autopeças, de eletrodomésticos, eletrônicos, etc., que eu chamava de ferro velho, Uhum. né? E o, abre aspas, tio Casimiro, né, que é inclusive homônimo de um dos nossos colegas que a gente desenvolve, ele sabia que eu gostava de desmontar coisa e ele me dava o que ele não conseguia vender. Né? Tipo assim, aparelho de som estragado, sabe, que não tinha mais solução e tal. Porque, sei lá, eu tinha muito uma pira, eu tinha uma loucura por desmontar eletrônicos e remontar e tentar mirabolar uma invenção sinistra, sei Cara, lá. eu tô me Eu acho identificando mil por que cento com isso, velho. eu acho que o Inspetor Bugiganga me impressionou muito quando eu era criança. Nossa, Eu e era queria bom o muito desenho. ser. É. Eu queria muito ser uma inspetora bugiganga. Então, assim, isso me deu a sanha, né? E me fez, quando eu tive acesso ao primeiro software que pudesse fazer um jogo, a querer desmontar esse software, né? Aí, fast forward, né? Vamos avançar um pouquinho no tempo. No ápice dos fóruns da internet, né? Eu já era adolescente, etc e tal. Para quem é da época, vai lembrar que teve tipo, um buzz, né? Um dos Invision Free, né? Que era uma das várias plataformas de Uhum. criar fóruns. É tipo um ancestral muito velho do Reddit, né? Só que ao invés de subreddits, tu tem vários fóruns com domínio Invision Free, né? E um desses fóruns que eu habitava na minha época de colégio, que tinha uma sala de informática bem robusta, bem equipada, né? Eu tive esse privilégio, eu tive esse acesso que na época não era comum, Sim. né? Eu era bolsista num colégio bem equipado, digamos assim, né? Era sobre mod de Doom. E eu adorava Doom. Porque Doom era um dos poucos jogos que rodava no computador da informática, eu Uhum. não tinha computador em casa, né? E outra por simplesmente adorar, né? Doom é um ótimo jogo, Sim. né? Então eu pensei assim, putz, o que é isso de mod? Né? E fui fuçando, ratinha de fórum, até entender que mod era pegar o Doom e deixar do jeito que eu quisesse. E eu fiquei assim, nossa, peraí, quer dizer que eu posso, além de jogar Doom, eu posso aumentar ele para jogar mais ainda? Uhum. Nossa, fantástico, quero. E comecei a modar Doom, assim, minha primeira experiência de desenvolvimento foi ainda na adolescência modando Doom. A questão é que eu não reconhecia como desenvolvimento. Eu reconhecia como um mod sandbox, tipo tinha no Tony Hawk, que podia fazer suas pistas, Sim. né? Eu não conseguia entender que eu já estava desenvolvendo jogos, né? Mas aí fiz uns mod capenga de Doom nessa época, só para justificar poder jogar mais e tal.
Até que um dia eu notei que num dos subfóruns desse fórum era tipo outras engines. O que é uma engine, meu Deus do céu? Né? Uhum. E estavam anunciando assim, bah, conseguiram fazer um patch possível, né, para Windows 95 e XP de RPG Maker 95. Nossa, tive no meu PC E eu, instalado, inclusive. e eu pensei assim, que porcaria é essa, né? Pô, RPG, pô, gosto. Maker é fazer, né? E baixei, né? Ele era parcialmente em japonês, parcialmente em inglês, porque, né, a galera ainda estava tipo, muito engatinhando, né? A comunidade do RPG Maker estava muito no seu berço, Sim. né? Eu Peguei me desde arrependo de lá. não ter continuado, porque eu fuçava, não entendia bolhufas, porque daí eu não entendi de inglês, japonês muito menos, né? Então eu fuçava, eu gostava de entrar pra ficar, tipo, mexendo, sabe? E Exatamente outro, esse é o ponto, assim. e outro que eu Fala. mexi muito também foi o Mugen. Aquele de fazer jogo de luta. Mugen. Nossa, mexi demais. Eu Sempre tinha um CD, quis. não sei de onde é que eu consegui aquilo. E eu acho que eu devo ter em algum lugar aqui ainda nos CDs ainda, porque todo oitentista e noventista tem CD guardado em casa, né? Então, devo ter em algum lugar ainda o meu CD do Mugen ainda. Mas nunca fiz Sempre nada, quis mexer era no só pra Mugen. fuçar. E daí eu entrei de cabeça na comunidade da RPG Maker, né? A partir daí, eu começava uma jornada enorme de fazer parte da comunidade per se, não apenas desenvolver no RPG Maker. Só que era muito engraçado que, novamente, eu ainda não considerava que eu estava desenvolvendo, eu considerava que eu estava brincando com o software. Porque o meu esporte predileto, como eu não entendia bulhufas da toolbox, como eu não entendia caralhas do que estava acontecendo, justamente por ter parte em japonês, parte em inglês, e eu também não era proficiente de forma alguma em inglês, era fuçar e ver o que acontecia, né? Ver o resultado. Então, eu gostava da ideia de que eu estava fazendo, assim como eu fazia com aqueles eletrônicos, desmontando o software e remontando, Uhum. né? Aí, um bom fast forward muito para frente na minha vida, né? Eu não segui, né, inicialmente a carreira, né? Eu acabei me dobrando às vontades da minha mãe Normal. e fui fazer, abre aspas, uma profissão de gente, né, nas palavras dela. E inicialmente eu cursei publicidade, não concluí o curso, não era para mim, né? Porque, sei lá, na minha cabeça, publicidade estava mais próximo que eu conseguia de jogos digitais, sei lá. Uhum. Na minha cabeça isso fazia muito sentido, né? Acabei prestando para letras, passei, cursei até o final, depois fiz antropologia, Que né? massa. E nesse meio tempo, eu acabei me envolvendo com desenvolvimento, finalmente reconhecendo como tal, finalmente me sentindo profissionalizada, me sentindo na área, né? Só que me frustrei inicialmente com o setor, bastante, né? Infelizmente, na época, eu tinha zero contato com os colegas, eu tinha zero noção de como é que era o cenário brasileiro, né? E isso dificultou muito minha navegação no setor, né? Uhum. Eu não, se eu conhecesse na época, pelo menos metade dos colegas que eu conheço hoje, eu não teria me decepcionado com o setor, eu teria pensado assim, não, tipo, dei azar, né? Pô, o setor tem muita coisa a oferecer, é um setor belíssimo, né? Vale a pena eu Sim. continuar tentando. E daí desisti na época, né? Aí, quando eu estava cursando a faculdade, um amigo meu me mostrou uma página no Facebook, né? Ele falou assim: Nossa, Carla, olha só, tipo, tem um desenvolvedor brasileiro, né, de jogo indie, que é de esquerda, que é comunista, né? Na verdade, o Pedro nem é comunista, o Pedro é anarquista, mas tá muito próximo, né? Sim. E eu fiquei assim, caralho, isso existe? Né? Tipo, porque eu tinha nenhum contato com o setor, né? Mal eu Ainda, sabia que éramos quase todos comunistas, não, né? e ainda Veja mais ainda bem, a gente com a visão de morar no Rio Grande do Sul, né? A gente como gaúcho isso justo, piora muito. justo pra caralho. É Uhum. exatamente isso, né? Estranhei horrores, né? E pensei assim, nossa, eu quero conhecer essa pessoa. Entrei na página, fiquei apaixonada com os jogos, né? Pra quem não conhece, é o Pedro Paiva, ou muitos devem conhecer ele, com o menos PlayStation, né? Aí eu bem na caruda, assim, bem na cara dura, entrei em contato no privado.
pô, amei teus jogos, bah, assim, tu não sabe, assim, tipo, o oxigênio que tu me deu, assim, o ar que tu me deu de vida, de entender que tu existe, né? E ele notou pelo tu que talvez eu também fosse gaúcha. Uhum. Ele falou, tu é gaúcha? Eu falei, sim, né? A gente descobriu que a gente era praticamente vizinho, praticamente, né? Desde então, o Pedro é um amicíssimo meu, né? A gente é amigo pessoal. E o Pedro puxava muito minha orelha para eu voltar a desenvolver, sabe? Para eu não desistir de desenvolver, né? Aí chegamos na pandemia. É aí que tudo aconteceu, né? Aquela depressão básica da pandemia, né? Quem é que saiu são, né? Quem é que esteve Impossível. são, né? Eu estava desempregada, né? Não estava dando aula na época. Mentira, eu estava dando aula, mas aula voluntária, né? Estava Sim. dando aula no cursinho popular de pré-vestibular. E o Pedro ficava insistindo assim, bah, Carla, tenta, tenta, o que tu tem a perder, sabe? Tipo, e nada me convencia, até que, nessa época, e assim, não tô só contando a minha história como desenvolvedora, mas também a história do Bem Feito, né? Já vou adiantar que possivelmente vai Sim, perguntar sim, isso, claro. e que uma coisa acaba tendo a ver com a outra. Sim. Eu tava com o Yuri, que vocês devem conhecer como Yuko, que é meu namorado, e também o narrative designer e modelador da equipe, né? E roteirista. E a gente é tabagista, como vocês devem ter observado com o cigarro que eu acabei de fumar. Só que minha sogra não é. A partir da pandemia eu passei a morar com os dois, por uma questão da gente, né, evitar De a logística. causa da pandemia, né? Então, assim, eu vim morar aqui pra gente poder se ver, né? Basicamente, a gente já tava, tipo, alguns meses aí ficando, namorando, etc. E eu me mudei pra cá, né? E tô aqui desde então. Mas sim, vai fazer 5 anos que eu já estou morando aqui, né? E eis que a gente, para respeitar minha sogra, que não é fumante, a gente passou a fumar na frente de casa, para ela não ficar, né, aspirando nossa fumaça, sendo fumante passiva, etc, etc. E a gente costumava transformar isso num momento, tipo, de trocar ideia na frente de casa, olhando pro céu, olhando pra noite, piriri pororó, aquela coisa Bem toda. brainstorm. Isso, né? E a gente estava nessa época zerando o Okami HD, né? A versão de Play 3. Eu já tinha jogado, né, há muitos anos atrás, né, o Okami no Play 2. Acho que foi no Play 2, não foi no Wii, foi no Play 2. E a gente estava jogando, no caso do Yuri, seria a primeira vez que ele teria zerado, né, o Okami HD. E eu tava muito peteando, assim, muito viajando na maionese, tipo de, nossa, né, a gente perde tanto tempo. Uma das partes que mais nos fascina, que mais nos prende, né, é toda a relação de UX com os menus do Okami, né, toda essa relação de satisfação de preencher mais um espelhinho de HP, mais um cartuchinho de nanquim, né, todos os feedbacks auditivos e visuais disso, né, escutar aquele, sabe, tipo, aquela coisa Uhum. toda. E eu falei assim, pô, meio assustador até, né? Porque vicia, né? Imagina um terror, que bizarro, né? Um terror onde a interface de usuário, né, é o terror. A interface de usuário é a antagonista do usuário, né? Ela faz isso para danificar o usuário, para manipular, né? Fazer gaslight com o usuário. E muito em paralelo com isso, quem viveu sabe, no Facebook estava tendo de novo, novamente, mais uma vez, a polêmica de descontextualizar a famosíssima frase do Pequeno Príncipe, né, que tu te tornas eternamente responsável por Uhum. cativas, para falar sobre responsabilidade afetiva, né? E calha que, porventura, um grande parênteses, eu estudo Gender Studies, isso é uma das minhas especializações na antropologia, né? E eu tava, tipo, muito, fez parte da conversa. Quando juntou as duas coisas, eu pensei assim, caralho, isso dá um puta jogo de terror, né? Imagina se alguém fizesse, ai, que incrível, yay! Né? E a gente voltou para casa e fez uma brincadeira. Eu filmei o braço do Yuri se aproximando do celular dele e fiz um trabalho de rotoscopia em cima, tá? Uhum. Para substituir o celular dele por um Game Boy quebrado,
né? Um Game Boy proibido, né? E a gente Sim. escreveu toda uma pasta no Facebook do que seria esse jogo suposto, né? De brincadeira, sem ambição nenhuma. A questão é que, tipo, em questão de segundos, né, a galera tava, tipo, muito vidrada nessa creepypasta. E daí eu olhei pro Yuri e falei assim, e se a gente fizesse esse jogo? De Uhum. brincadeira, assim. Sem levar a sério. Só fazer. Se pá, a galera vai gostar. E, e eu fiz, eu não tinha nada pra perder. Né? A gente começou a fazer, já era do interesse do Yuri querer trabalhar no setor, né? Ele não tinha tido Uhum. nenhuma experiência anterior. A gente chamou o Casemiro, que é um amigo nosso, pessoal, que trabalha com trilha, direção de som, etc e tal. Que eu já tinha feito junto com ele uma Game Jam, né? Então eu já tinha experiência de trabalhar com ele, já sabia que a gente sintonizava legal. Sim. E a gente fez muito de brincadeira. A questão é que daí eu relatei isso pro Pedro, o Pedro falou assim, Carla, faz um apoia-se. O que te custa? O que tem a perder? Né? Faz um apoia-se. Consegue um backing para esse projeto. Uhum. Né? E eu fiz naquela noite, naquela madrugada. Era 3 da madrugada. Eu nunca vou esquecer, porque foi um momento muito especial. Foi tipo, um dos marcos que eu gosto de colocar nessa jornada toda. Né? A gente recebeu nosso primeiro apoiador em questão de algumas horas. Nossa, que demais. E eu fiquei assim, caralho, peraí. Então quer dizer que alguém acredita no nosso trabalho? Nesse pitch super perdido, que talvez não signifique nada, e mesmo assim alguém quer? Agora a gente tem que levar a sério. A gente tem alguém para dar satisfações, É o que eu sempre falo, se né? tem uma pessoa que te apoie, invista todas as suas fichas aí. Pelo menos pra alguém É, tá valendo a pena. e daí a gente começou a levar a sério, né? E começou a divulgar o progresso do projeto. Isso era 2020, né? Foi o lançamento original da primeira versão do Bem Feito. Uhum. Muito rapidamente, ainda no processo de desenvolvimento, a gente ganhou uma atração imensa, uma coisa que a gente não esperava. E a gente acabou lançando, né? Mas ainda sem pretensão nenhuma, assim, muito na pretensão assim, tipo, tomara que a gente não decepcione os apoiadores, que a gente tinha uma base muito legal, Uhum. né? E muito pensando assim, isso daí vai ser testar as águas, né? Um dia a gente lança um projeto comercial, né? Pensando Sim. assim com a gente, né? Pelo menos. Foi uma primeira experiência, uma primeira brincadeira. A questão é que menos de um mês depois do lançamento, o Bem Feito estourou. Quando eu dei por mim, tinha um monte de streamer jogando. Tinha um Sim. monte de gente fazendo vídeo. Live. A gente foi parar no, sabe? A gente foi parar no Nautilus. Né? Fiz ótimas amizades nesse meio tempo. Né? O Phelps, por exemplo, é um anjo. Os meninos do Nautilus eu já conhecia, né? Mas, Sim. enfim, a gente conseguiu se aproximar mais depois disso. Né? Alguns amigos realmente jogaram porque me conheciam, né, com antecedência, né? E esses laços, inclusive, ficaram mais próximos, né? E me deparei com um setor incrível, né? Eu desconstruí imediatamente toda a imagem que eu tinha do setor, né? Por causa da minha decepção anterior. Sim. Porque aí eu conheci os colegas do setor, sabe? Aí eu entrei na bolha, abre aspas, sabe? Desse ecossistema que é incrível, né? Que tipo, vai ser composto por jogadores, entusiastas, Uhum. jornagamers, críticos, desenvolvedores, né? Criadores de conteúdo. E, tipo, a gente teve uma viagem de percurso nesse. A gente navegou por esse universo de forma belíssima. Eu não teria como pedir mais, assim, né? Porque foi tudo muito positivo, a gente sempre teve uma recepção muito positiva, né? Eu sempre tenho muito a agradecer, eu tenho... A única reclamação que eu tenho, tipo, ninguém pode resolver por mim, que é, tipo, infelizmente ainda não sustenta tão bem como a gente, Sim. né, Infelizmente, gostaria que infelizmente. Mas isso vai fosse, mudar. Eu, que eu, é um eu setor tenho, eu tenho muita fé difícil, nisso. é que é um setor difícil, né? Para todo Sim. mundo, não só para desenvolvedor, né? Para todo mundo que trabalha dentro do setor, eu manjo, né? Porque depois a gente fez muitos amigos dentro do Jornal Games também. Eu manjo assim para todo mundo que trabalha, que tira seu ganha-pão do setor, é difícil, né? É uma remuneração assim que deveria ser muito mais alta, etc. Até E porque a gente tá lutando contra leão, né? Tipo, a gente tá sim, desarmado lutando contra leão. Porque, ainda sim, mais quando a gente vai pensar em, tipo, mercado de game, a gente tem, tipo assim, a visão primeiro dos brasileiros de que
Quer dizer, isso tem mudado agora, né? Nos últimos anos agora melhorou muito, mas a visão de que a gente produz aqui não é bom o suficiente, né? E a gente tá brigando, tipo, com empresas gigantes que têm, tipo, orçamentos, tipo, milionários para poder investir em marketing e outra coisa, né? Então, a gente conseguir ser relevante, o mínimo que seja, é muito esforço. Vai demandar muito mais tempo de produção, muito mais suor para poder fazer isso, né? Então Não, e é é um um dilema trabalho, incompatível, né? né? É um dilema sem solução, porque a gente precisaria, em teoria, de muito mais valor de produção para tirar mais valor disso, só que para isso a gente teria que ter acesso a esse valor de produção, né? Sim, E não é a gente que está sentado em cima da mina de ouro, né? O norte global, etc. Então, assim, é um dilema que é meio difícil de resolver, assim, se não impossível. Mas um dia a gente chega lá. Eu acho que a gente está numa era, atualmente, muito positiva para o indie globalmente, sim. mas, sobretudo, para o indie brasileiro. A gente está numa era muito boa do indie brasileiro, né? É, ainda A mais é gente tipo está como assim, nunca antes em destaque. empresas tipo que nem a Epic agora vindo pro essa possibilidade de Epic vir pro Brasil, comprando empresa aqui e tal. Lei Paulo Gustavo entrando agora pro desenvolvimento, né? Então, esse tipo de atitude, né? Sempre vou falar de política, né? O governo anterior dizia que a gente não precisava tipo investir em cultura, mas é a cultura que sustenta muita gente quando não tem gente para bancar. Tipo assim, eu não tenho dinheiro para pagar o teatro, quem vai ter que pagar, entre aspas, os atores para poder trabalhar, eles vão precisar de tirar o dinheiro de algum lugar. Então precisa de política pública para isso. É impossível desvincular uma coisa da outra. Quando não se tem Sim. investimento privado, né? A gente acabou tendo uma primeira viagem super positiva, assim, no setor, né? Eu fiz amigos ótimos pelo caminho, né? Que são meus amigos até hoje, né? E eu diria assim que minha maior, o ápice que a gente chegou, na minha opinião, assim, é que nem eu sempre gosto de falar assim, o sonho eu realizei, né? Só que agora foguete não tem ré, né? Então agora é só Sim. pra frente. Mas o sonho eu já realizei, que tipo, o momento que tweetaram pela primeira vez um fanart de bem feito, eu desmontei. Eu acabei. Eu fiquei, tá, realizei meu sonho, sabe? Porque eu lembro lá, épocas de DeviantArt, né? Muitos anos Hum, atrás, né? Antes de tu não poder mais pesquisar Sonic no DeviantArt, né? Quem entendeu, entendeu. Uh, eu via muito fanart de Humanic. Achava bárbaro. Né? Eu ficava assim, pô, o Humanic é um jogo super nichado, né? Apesar de ser gigante, ele é super nichado. E mesmo assim tem altos fanart maneiraço, assim. Pô, imagina se um dia eu faço um jogo assim, tipo, que merece receber um fanart, sabe? Sem eu ter que nem pedir. Imagina, né? Imagina que reconhecimento, sonho, né? né? Que coisa distante eu pensei comigo. Tipo, foi. A gente tem colecionado, assim. Eu não resisto, eu salvo. Porque eu amo absolutamente todos os fanarts que a gente recebe. E não são poucos, né? Isso, para mim, esse momento dessa jornada, para mim, foi o sucesso, sabe? Ali eu disse assim, putz, eu cheguei lá, eu venci, né? Sim. Claro, como eu disse, né? A questão falta ainda grana, né? Sim. Não, mas é uma Hoje em questão dia eu de me detalhe e sustento. tempo, eu acho. É uma questão de detalhe e Hum, tempo. Isso aí é tipo. Hoje em dia eu posso dizer que eu me sustento só de videogame, só que não do bem feito, né? Que eu acabo trabalhando na área, como freela, né? Eu dou aula na área, etc e tal. Então, assim, eu posso dizer que eu me sustento só de videogame, né? Mas não necessariamente esse sustento vem todo do bem feito, Sim. né? Então, assim, já é uma vitória per se, né? E daí, tipo, onde nos interessa, que é onde acaba essa linha de tempo e chegamos no presente, é que no meio desse percurso, a Killbyte entrou em contato comigo. Né? A gente não tinha nenhuma ambição de portal bem feito antes da que o Baixo entrar em contato. Sabe, nem se passava pela nossa cabeça, vou ser bem sincera. Uhum. Né? Inclusive, quem nos acompanhava na época deve achar muito engraçado, né? Porque nos perguntavam quando é que sai na Steam. E eu brincava, nunca. Mordi a língua, né? Mordi bonito a língua. Dia 9 chegando agora. Ah, pois é, né? Tu vê que coisa. E quem entrou em contato comigo foi o Bruno, né? Que a galera deve conhecer através de 99 Vidas, né? Eu Uhum. imagino.
E a gente já era fã dos guris do 99 Vidas, então é óbvio que a gente identificou quem era, né? E ele falou assim, tu tá disposta a ouvir nossa proposta? E eu falei, pô, tô, né? Foi muito porque ele veio falar, eu já conhecia, né? Pensei, pô, Bruno do 99 Vidas, como Sim. não? Sabe? Como é que eu vou negar uma coisa dessas, né? Sou fã do cara, né? E nesse meio tempo de Evandro, inclusive, já tinha conversado comigo, teve um episódio do Tio Pet, etc e tal. E adorei a proposta. A gente, desde então, né, tem seguido essa parceria, né, que o Baix está nos auxiliando nesse porte que já virou meio que um remake, né, porque muita coisa teve que ser refeita, Uhum. né, para linearizar e horizontalizar a experiência em todas as plataformas. A gente tomou umas direções, umas decisões de design. E como boa parte da experiência original do Bem Feito era muito ligada à experiência do computador e que algumas coisas não dá para simular num console, Uhum. né? Ou até dá para simular, mas perde um pouco a graça do jeito que daria para simular, a gente mudou a experiência do Bem Feito, né? A gente alterou algumas coisas de direção, né? E aqui estamos, perto da janela de lançamento, né? Viu? Falei para a Prolixa. Não, nossa, e linda essa história. Eu quero saber como é que ficou a história. O que que tua mãe pensa disso hoje em dia? Tipo assim, fiz Minha mãe cagada é ou ela ainda é. falecida. Ai, sério? Faz... Olha, vai fazer. Viu? Falei para a Pet. Não é uma questão sensível para mim, não precisa ficar bolado. Aham, sim, sim. Vai fazer, acho que 9 ou 8 anos. Sim. Tu tava na época de estar dando aula pra escola ainda. Isso, Aham. né? A minha mãe faleceu, ela é falecida, né? Infelizmente ela nunca foi incentivo, Uhum. né? Mas já passou, né? Não é uma questão sensível para mim, gente. Faz muito tempo, já Sim, tive sim. todo o período de luto, já tive todo o tempo de trabalhar isso. Não, Só que eu é, tinha que avisar, e né? querendo ou Eu não, não tipo, podia dizer assim, a morte faz parte, né? Mas pena ela não poder sim, ter visto isso, né? Então, querendo sim. ou não, de certo ela tá vendo onde, certo? Depende daí da religião de cada um, ou do crença de cada um, né? Da onde está vendo, se é que tem crença, mas daí do outro lado da Matrix tá lá. Tá lá observando, não sei se É. gostando ou não. Tá, vamos falar sobre o bem feito. Me chamou muita Sim. atenção na BGS que ele era um emulador, né, de Game Boy, que joga garoto, cara, que referência a. Tipo, tem umas referências ali, e inclusive tu vendo o trailer dele que a Killbyte, inclusive, passou ontem, né? E eu tava dando uma olhada na internet também. Foi ontem? Foi ontem, né? O negócio da Na Killbyte, né? Killbyte Connect foi ontem. Foi ontem, né? E daí, tipo, tem muita referência ali de coisas que a gente viveu, tipo assim, de propagandas de jogos como elas eram feitas antigamente, né? E isso eu achei bárbaro. A conexão que a gente tem também com vendo o jogo na tela, né? Da nostalgia e tal, eu acho que eu comentei contigo na BGS, né? Tipo, eu sou jogador de Game Boy desde que eu consegui comprar um, quando eu tinha uns 13 anos. Trabalhei um verão inteiro para isso, mas deu certo. Comprei para jogar Pokémon. Então tem umas coisas ali que eu achei muito legais, mas só que tem todo um outro lado que aquilo que a gente via basicamente no emulador é só a frente do game, né? Só o que aparece ali. Eu quero que tu explique para mim como é que surgiu, tipo assim, como é que tu fez essa separação por camadas das creepypastas, assim. Que isso é uma coisa muito interessante, tem que explorar outras coisas também além do jogo, né? Então, até vou te dizer que isso foi no Bem Feito original na época, entrou por último, né? A nossa intenção era lançar só o Bem Feito, só o jogo pelo jogo, e a creepypasta meio que ser criada em torno do jogo, Uhum. né? A questão é que em dado momento a gente se ligou que aquele teaser que foi super acidental, da rotoscopia com Game Boy quebrado e tal, foi o grande motivo para a gente ter
feito bem feito. E que seria muito justo colocar ele no jogo, né? E daí a gente começou a bater cabeça e pensar, e daí que nasceu a história da Megasoft, né? A Megasoft sendo essa empresa, né, direto de 99, né? É uma referência Tectoy, né? Sim. Por favor, nos nota. Apesar do Tectoy não ser de 99, né? Tectoy é de 87, o ano que eu nasci, inclusive. Olha só, tem a idade da Tectoy. A Tectoy me nota, por favor. Tô desesperada. A gente criou a Megasoft e criou toda uma lore, né, para essa creepypasta fazer sentido. Que o Bem Feito seria esse jogo que estourou em 99, que enlouqueceu a cabeça dos brasileiros, né? E que alguma coisa aconteceu, alguma coisa esquisita que todo mundo esqueceu, né? E que o Jogaroto, né, esse console titular da empresa Megasoft, né? Sim, ele é baseado no Game Boy, né, ele é uma tradução Uhum. quase literal de Game Boy. Sim, é genial, genial. É créditos pro Yuri, inclusive. Ele tinha sido junto com o Bem Feito, com a Megasoft, com tudo. E a gente pensou, como é que a gente transporta isso pro jogo? Né? Como é que a gente traz isso para dentro do jogo? Pô, simples. Parte dessa lore é que alguém calhou de lembrar do Bem Feito, por algum raio do destino, achou o marrom do Bem Feito e me mandou. E daí eu, desenvolvedora, dentro da história self-insert, criei todo um emulador para conseguir jogar esse Rodar. jogo. Cara, Que me deixou tão intrigada, que sensacional né? isso E aí. daí alguma força externa fez eu querer lançar isso pro mundo, né? Isso era a extensão da lore ainda na época do Bem Feito original. O Bem Feito novo, abre aspas, né? Porque ele é um remake, porte, né? Ele tem uma expansãozinha dessa lore, pequena, né? Ele junta pedaços novos, né? Não vou adiantar porque seria spoiler. Só Uhum. tô contando a outra parte da lore, porque em teoria já não é mais spoiler, né? O jogo já tem 3 anos, Sim. né? Mas o resto da lore que a gente expandiu, isso eu não vou contar, isso é surpresa. Joga em dia Mas 9. o que acontece, né, com o Bem Feito novo, é que a gente não quis parar no emulador, né? A gente fez esse emulador rodar dentro de um sistema operacional feito para rodar esse emulador. Então é tipo o jogo dentro do jogo dentro do jogo, né? Então, quem joga o Bem Feito, na verdade, né, quando buta o Bem Feito, está botando um sistema operacional, né, que é o Garotron OS, né? E daí tem lá disponível uma área de trabalho que a Megasoft chama de área de lazer, né? Não é área de Sim, trabalho, é só lazer, não tem só trabalho, lazer. né? E o jogador pode interagir com todos os apps e softwares que tem na área de trabalho, e um deles é o Garotron, que é o emulador original do Bem Feito, né? Que foi repaginado para rodar dentro desse sistema operacional e tirar o máximo da experiência Megasoft, né? Para rodar o Bem Feito remasterizado, né? Então, na verdade, o jogador ele ganha, né, ao comprar o Bem Feito, o sistema operacional, né, com diversos apps, não tem só o emulador e o jogo, né? E o Bem Feito tem ainda uma quarta camada que também é surpresa, né? Tem uma quarta camada de meta aí, tipo, é um meta dentro de meta dentro de meta dentro de meta, né? Ele vai visitar a tua casa, né? Se tu Nossa, deixar. eu tô começando a ficar com medo, velho. Tá aqui fazendo live aqui quando vê, então tem alguém batendo na minha porta. Ai, ai. Mas muito, cara, é genial isso. Como é que vocês fizeram montar esse sistema? Vocês usaram qual engine foi utilizada pra montar isso tudo assim? O Bem Falando Feito falando por trás do original, desenvolvimento. o Bem Feito original, ele foi inicialmente, ele começou em RPG Maker MV, tá? A gente aumentou um pouco o escopo do projeto ainda no meio do projeto do Bem Feito original. Então, o que acabou acontecendo é que eu abri o código de renderização da framework, da build da RPG Maker MV, ou seja, eu peguei a build e abri ela de novo, né? Uhum. Para colocar algumas coisas que a RPG Maker não conseguiria fazer sozinho.
E quando o elemento emulador entrou em questão, o emulador foi desenvolvido em Godot, na época, para rodar essa build reprogramada em Node.js, né, em JavaScript, porque ela foi reprogramada, né, para tipo, ajustar algumas coisas do OpenGL, algumas coisas do render, para eu conseguir recompilar ou rebuildar num arquivo de ROM de fato, né? O bem feito original, ele é num formato autoral de ROM. O emulador falso, abre aspas, Garotron, na época não era falso. Ele era um emulador de fato, ele rodava o bem feito externamente. Eles não Sim. estão dentro do mesmo software. Né? O Garotron é executável e o bem feito é marrom. Né? O bem feito de hoje em dia, muito por causa disso que eu falei, de planificar as experiências em todos os softwares, né, para ficar, né, bem alinhada a experiência. Eu não queria assim que ninguém que comprou, por exemplo, no Xbox One tivesse uma experiência limitada em relação ao Switch ou vice-versa, vamos supor, né? Acharia falha, não ficaria feliz com isso. A gente teve que modificar toda essa UX, né? Porque algumas partes desse processo não são compatíveis com videogame, né? Assim, o bem feito original ele brinca com os arquivos do seu computador, né? Isso não é possível no Switch, isso não é possível no PlayStation, né? Então, como é que a gente solucionou isso? Pô, como o bem feito brincava com o computador, a gente precisa de um sistema operacional. E daí o bem feito foi todo refeito, bem feito, refeito, né? Em Unity, do zero, né? Só com os assets originais e o texto original. O resto foi todo refeito do zero. Né? Por isso que eu estou chamando de remake, porque na prática é um remake. Né? Então, assim, o bem feito de hoje em dia é feito em Unity. Né? Vai lançar feito 100% unicamente 100% em Unity. Que massa. Sim. E quanto tempo demorou pra fazer essa mudança toda de... Uau. né? Porque, tipo assim, tu tinha teu próprio ecossistema pra rodar tudo, né? Tu teve que desmembrar muita coisa, tinha um ecossistema aqui pra funcionar ali. Tu teve que... porque aprender, tipo, uma nova engine é reaprender outra linguagem, quase como falar um idioma novo, né? Pelo que eu, na minha visão, pelo menos de fora, assim, pelo menos quando eu vejo programador comentando sobre tipos de linguagem, eu imagino realmente linguagens diferentes, assim, né? Que a lógica até pode ser a mesma, né? Mas só que são jeitos de falar diferente. Então, até não foi difícil, porque eu já tinha alguma experiência prévia com a Unity, né? Não foi a primeira vez que eu encostei nela. E outra porque, porventura, o Godot, ele é feito baseado na Unity. Né? O Godot é basicamente uma versão open source da Unity. Né? Então ele é mais capado, né? Ele é mais castradinho em algumas funções. Né? O pipeline de render dele, por exemplo, é um pouquinho mais capado da Unity. Né? Opções de otimização, de mapeamento de controle, até de porting, são hoje em dia ainda um pouquinho mais limitadas que a Unity, né? Mas está chegando lá. Está chegando lá. Então eu não tive dificuldade nesse choque, né? Porque eu já programava em C Sharp, né? O Godot programou um GDScript em C Sharp. Calhou que o bem feito original é em C Sharp, não é em GDScript, né? Então não foi uma dificuldade de forma alguma. Né? Já era uma linguagem que eu dominava. Eu tive que estudar algumas coisas, assim, mas o processo, para mim, da minha parte, que novamente é que o Byte nos auxiliou durante o processo todo, né? A gente não fez sozinho, né? Para mim, a minha dificuldade foi primeiro o replanejar da UX inteira do jogo, né? Para quem não sabe, UX, né, experiência do usuário, é, a grosso modo, a arquitetura de planejamento do que eu quero para a experiência do usuário. Ou seja, como é que eu quero que o usuário aborde, responda, interaja com o meu jogo. Né? E parte de planejar isso é planejar assim, não só como o jogo vai funcionar como um todo, mas a ordem, né? A forma de direcionamento desses elementos. E por isso que a gente chegou na conclusão que se tá um sistema operacional feito para o jogo, né? Sim. Quase seria vocês uma aliaram solução uma experiência de construção de, vamos supor, vou comparar, eu trabalhei numa empresa que fazia aplicativo, por exemplo.
Aí essa experiência de usuário, quem mapeava era eu. Tipo assim, clicando aqui, vai pra tal lugar. Depois desse passo tem a outra coisa. Se o cara voltar, tem que voltar pra tal tela. Vocês tiveram que fazer quase um mapeamento total, assim. Criar um aplicativo pra Isso, depois fazer um jogo. Cara, a isso, gente, na isso é real, genial, mudou o velho. loop. A gente mudou completamente o gameplay loop do Bem Feito. Né? A gente adicionou etapas, a gente não mudou, não alterou, a gente adicionou. Né? Para quem jogou o Bem Feito original, por exemplo, vai ter uma experiência semelhante, porém vai notar as diferenças. Né? A gente vai poder entregar para quem já jogou uma experiência nova, sem respeitar a antiga para quem não jogou. Ou Uhum. seja, ele é só uma adição, ele não perde features, ele adiciona, né? Ele não muda. Né? O que mudou do gameplay loop é que o bem feito original era simplesmente tu abrir o emulador e abrir a ROM. Era 3 cliques, né? Uhum. Hoje em dia, ele tem o sistema operacional antes do emulador e o sistema operacional convida mais o jogador a habitar o sistema operacional. Porque, assim, o gameplay loop antigo do bem feito, pelo menos assim a maioria dos usuários, pelos nossos analíticos, faziam o seguinte: primeiro jogavam o jogo até o final e depois iam fuçar no emulador. Uhum. Né? O gameplay, era um loop mais comum, né? Faziam o jogo como um todo numa sentada só. A gente planejou a experiência de usuário dessa vez, a gente mapeou essa experiência para ser um back and forth, um vai e volta, um ping-pong. Jogou um pouquinho do jogo, putz, me deu uma curiosidade de ver como é que tá o sistema operacional, será que tem alguma coisa nova? Será que eu Uhum. descubro algum segredo novo? Aí fecha o jogo, dá uma fuçada. Opa, o que é isso? Volta pro jogo, joga mais um pouquinho, dá uma fuçada, volta. E quem jogar de forma mais tradicional, digamos assim, que é primeiro jogar todo bem feito, depois fuçar no emulador, também não vai ter uma experiência diferente, Uhum. né? O que alterou agora é que a gente conseguiu colocar um novo estilo de gameplay. Então, assim, a gente vai ter usuários com 2 playstyles, né? Que não era muito possível no bem feito original. No bem feito original, tu necessitava zerar o bem feito para ter acesso a coisas específicas do emulador, né? A gente tirou isso da história. A gente alterou essa relação. A gente Sim. quer que o jogador fuce, fique curioso, investigue, enlouqueça com aquele desktop, né? Fique, meu Deus do céu, tenho certeza que eu vi alguma coisa, Sim. sabe? Então, assim, daria para dizer que o playtime original, né, um leisure gameplay original do bem feito, demorava em torno de 2 horas e meia, 2 horas, e que agora a gente tem em torno de 5, Nossa, que né? demais. Nossa, o Então, jogo, assim, jogo muito grande, tipo, pro padrão, assim. Não, e outra, eu tava aqui pensando enquanto tava falando do sistema operacional, se futuramente vocês quiserem expandir o jogo utilizando a mesma plataforma, vocês têm uma possibilidade enorme, tipo, como vocês têm um sistema operacional ali, na minha cabeça é muito mais fácil criar pra ele, né? Tipo, criar outras coisas pra ele pra poder expandir o universo no futuro, tipo, talvez ou outros jogos que vocês queiram trazer com uma temática assim que vai misturar com uma coisa ou outra, tá ligado? Tipo, se eu te na minha disser que isso cabeça, já tipo está assim, eu tô aqui, acontecendo, eu tô aqui vendo tu falar e tô viajando, tá ligado? se eu te disser que isso já existe, Olha aí. É o que quem vem assistiu depois. que o Byte Connect do ano passado já viu uma palhinha, já viu um hint, um teaser, Sim. porque realmente está a caminho. Só posso dizer que está a caminho. Isso é uma coisa que um dos motivos que a gente refez dessa forma em específico, a gente teria que refazer de qualquer forma, Sim. né? Que a gente aproveitou e refez dessa forma em específico porque já estava nos nossos planos, já é pauta nossa. Não a expansão do bem feito. Bem feito acabou, Sim. tá? É uma expansão do Mas universo, basicamente. Que vocês estão planejando. isso, a expansão da Uhum. Megasoft vem aí em algum momento. Vem aí. Né? A gente tem um sistema operacional que a gente pode brincar. Sim. Trazer outros Né? jogos pra Vem ele, aí. outras coisas, né? Vem aí. O. Eu posso Eu, dizer que eu, vem aí. Então, Battleground é uma das bases de creepypasta para creepypasta que vai dar nascimento bem feito. Assim, Battleground é uma das minhas creepypastas prediletas. Assim, eu acho ela simplesmente sensacional.
né? Porque é, de fato, tem relações. Quem jogar bem feito vai entender na hora, Sim. sabe? É uma narrativa muito próxima, né? Eu gosto de dizer que o que a gente tentou fazer na época, né, do Bem Feito Original, é que eu não sou só uma amante do terror. Eu gosto do terror como um todo, mas eu sou muito amante de subgênero do terror, né? Adoro subgêneros, né? E um que sempre me chamou muita atenção é justamente que passa que hoje tá dentro de um outro guarda-chuva, que é o guarda-chuva da Nova Horror, né? Que daí tem Young Uhum. Fiction, ARG, Creepypasta, né? Enfim. E eu gosto também de found footage no cinema, Nossa, eu né? E amo já found tinha na footage. época alguns jogos que exploravam a estética visual do found footage, né? Eu não conhecia, de repente até já existia na época, nenhum jogo que aproveitasse a estética narrativa do found footage, né? Que alguém encontrar o jogo e não um filme, daí o jogo é esse filme, Sim, sabe? Então, um dos processos criativos no Bem Feito era justamente o que a gente gosta de brincar, que é o Found Cartridge, né? Seria o equivalente do videogame ao Found Footage, né? É um jogo aham, desconhecido que é amaldiçoado e foi encontrado, né? E que saiu aí pro mundo, né? Então, assim, o Bem Feito tem uma série de referências a outras pastas, né? Não vou falar elas aqui, porque vai perder toda a sim, graça quando a sim. pessoa notar, né? Mas o Bem Feito, ele tem muita referência, assim, a gente botou muito carinho, né, na construção narrativa do Bem Feito, e a gente deixou muito clara nossas referências, né? Porque a gente quis homenagear mesmo, a gente gosta muito dos materiais que nos inspiraram, né? Sim. Inclusive é muito legal assim, o fenômeno de quem jogou na época reconhecer referências que a gente não colocou, pelo menos de propósito, né? Pode ser subconsciente, né? A gente não sabe, Sim, sim. Isso é né? mania de associar. Que nem Porque eu tô fazendo associações aqui. Não é normal a gente pensar nisso. aham. Não, é que assim, muita gente que jogou da época, eu não vou explicar por quê, porque ele spoiler, porque não jogou. Mas muita gente relaciona bem feito com Evangelion. Uhum. A questão muito mágica de tudo isso é que eu nunca na minha vida assisti Evangelion. Nem li. Sério? Nossa, eu sou doentão. Nada, Amo! né? Eu tinha um mangá completo que eu, quando eu me mudei pra São Paulo, eu morei um ano em São Paulo, eu não tinha como carregar, eu dei pra um cara que era muito amigo meu na época. E depois, quando eu voltei pro Rio Grande do Sul, eu fiquei com vergonha de pedir de volta, porque eu tinha, eu tinha- sabe? Porque eu tinha muito amor por aquela coleção de mangá, que foi a primeira coleção de mangá que eu fechei, né? E, e, e para quem comprou o mangá na época, sabe que, tipo, vinha uma edição, sei lá, por cada 2 meses, e muita ainda demorou 20 anos ainda, porque o mangá ficou incompleto durante muito tempo. Mas, tipo, Sim. bah, eu sou apaixonado por. Tanto que eu já assisti todas as versões em anime que tem possível e tal, até as versões remake e tudo, e eu acho incrível. A única coisa que eu conheço de Evangelion é a abertura, porque tipo, né, é É um creep. hit, né? Dá um coco pra todo mundo, né? É o máximo que eu sei. Eu conheço os concepts dos anjos, porque eu acho fascinante. Sim, Só. Sei muito mal e porcamente sobre a história, muito por alto, né? Não assisti nenhum dos episódios e só assisti o tal do Parabéns porque foi um meme por anos, uhum, né? Não faço nem ideia do contexto do Parabéns, vou ser bem sincera. sim. Eu sei que ele é um momento final do anime, mas É eu o. não sei o contexto. Nunca fui atrás. Só achava Eu não vou engraçado contar pra porque eu quero que caralho. tu assista. Eu Eu, quero eu que tu só acho, assista. tipo assim, eu acho um sarro, né? Porque dublagem em português de Portugal é já muito engraçado pra gente Sim. que é brasileiro. Né? É uma graça, né? Ver como a gente é superior em dublagem, né? Mas enfim, né? Eu posso dizer com tranquilidade, porque eu conheço muitos dos colegas aqui hoje em dia, né? Acompanho o trabalho de todos os que eu conheço, sou fã de todo mundo praticamente, né? Que o nosso videogame do Brasil, da América Latina e do Sul global como um todo dá uma surra em qualquer AAA norte-americano, tá? Sim. Hoje em dia, sobretudo, porque assim, hoje em dia, não que antigamente não era, tá? Mas hoje em dia a gente pode falar com todas as letras que o videogame brasileiro é qualificado, é profissionalizado, Sim. né? Entrega, sabe? Entrega, sabe? É refinado, é fino, né?
E é muito variado, tem muitos sabores, né? Tem muitas histórias. De E é um regiões e tudo, né? videogame, e é um videogame que tu não vai encontrar fora. Você conta Brasil, né? Se tu encontrar fora, inclusive, desconfie, né? Porque estão falando com uma voz que não é do Brasil, né? E se falar de Brasil com uma voz que não é de Brasil, normalmente vem aí bomba, né? Sim, Mas eu acho, assim, não é puxando pra nós, assim, mas eu acho o indie como todo muito superior ao AAA, não é sim. tipo, murrinha, o AAA tá em decadência constante, né? O AAA É, tá na sua pior fase. eu tava até comentando, eu sempre comento em quase todas as entrevistas com o Dev aqui, tipo, sobre essa questão. Tu começa a pensar, por exemplo, nos últimos grandes lançamentos dos últimos anos. Os Aham. caras estão entregando mais da mesma coisa, tipo, eu não consigo compreender. Me desculpa se alguém tá jogando agora, nesse exato momento, o Spider-Man do Play agora. E ele tá sendo cotado pra ser um dos melhores jogos do ano e eu não consigo ver diferença dele dos antigos. Tipo, o que de novo tá trazendo pro mercado, tá ligado? Então, não falar, por exemplo, É, desse ano, que a gente vai falar de, por exemplo, um jogo de AAA que é da Bethesda, e a Bethesda não tá concorrendo com o Hi-Fi Rush, por exemplo, me é um soco no estômago, tá ligado? Porque o jogo, tipo, é, trouxe outras coisas, sabe? é que é muito. A gente dá uma olhada geral no cenário, a gente tem aí, sim, algumas empresas AAA que ainda entregam qualidade. Ainda assim, a qualidade baixou um pouco, mas ainda é uma boa qualidade, né? Mas hoje, o indie só não domina o setor por falta de verba, Sim. porque boa parte do que é cultural reset, boa parte do que tipo assim, é um racha total, é uma quebra total, sai do indie. E depois o AAA vai lá e imita. Né, Child of Light? Child of Light é um exemplo clássico disso. É a Ubisoft, opa, esses indies são bonitinhos, né? Tá Uhum. vendendo bem, né? Vamos fazer parecido, uma experiência mais curta, pintada à mão. Onde é que eu já vi Né? isso antes? Né? Onde é que eu já vi isso antes? Pô, a Square sem nenhuma vergonha, né? Fazendo essa engine do Octopath Traveler, que vai aí, saiu depois Triangle Strategy, Live Alive, e vai ser agora um Dragon Quest nessa engine esse ano. Uhum. É muito tentar resgatar essa estética que o indie não deixou morrer, né? O AAA ignorou. O AAA decidiu ir para outros lugares, né? E ficar formulaico, ficar fechado, ficar sufocado, né? O AAA precisou do indie para oxigenar. Focado nisso, olha que isso é Sim. grande, né? O AAA hoje em dia tem que vigiar o indie de perto, sabe? Então, a gente nunca vai ser uma ameaça, infelizmente, para o AAA até que uma revolução chegue. Querendo ou não, no fim das contas, eles têm mais dinheiro, né? Sim. Eles dominam marketing, Manda no eles mercado. dominam o imaginário popular, né? Querendo ou não, a gente depende do AAA para lançar jogo em console, né? Porque o console é deles, né? Um parênteses, né? Um dia eu vou ter um Playdate e vou lançar jogo em Playdate, tá? Porque é um console incrível. Sim. Tectoy, eu aceito lançar jogo pra Legend Score, viu? Alô, Olha aí, ó. Tectoy. Alô, Tectoy, que tá Uh, assistindo agora a gente esse programa? o indie tá num período muito fantástico, né? E o AAA tá numa decadência, boa parte dele, né? A gente viu aí no exemplo, no remake vexaminoso que estão fazendo de Metal Gear Solid 3. É um vexame. Assim, isso não quer dizer que eu tô declarando que o AAA nunca mais fez jogo bom. Bah, tem vários jogos, eu adoro jogar um AAAzinho, né? Não tô Uhum. dizendo assim, tipo, só porque eu tô falando que o indie surra o AAA, não quer dizer que, né? Sim, Tem aí sim. lançamentos A que gente tem são exemplos notáveis, bons. que são interessantes. A questão é que, assim, de um panorama do setor, assim, de pegar os últimos 30 anos, né? A gente está numa década bem decadente numa bigger picture, né? Num panorama do Sim. AAA, e está numa década muito interessante para o indie como um todo, né? O indie está em todas as plataformas, o indie está super variado, né? E voltando aqui para o Brasil, porque a gente é um quadro importante para o indie no mundo hoje em dia, a gente oferece uma variedade incrível, qualificada e refinada de jogos que já romperam a bolha, já estão na boca do mundo,
Sim, né? A gente teve aí recentemente, por exemplo, o Unsighted, né, do Pixel Punk, e estourou, né? Foi ao mundo, né? E é um jogo brasileiro, né? sim, E não é nem o primeiro, e nem vai ser o último a estourar, né? Então, e tem uma fanbase super, como é que se chama? Uma comunidade super robusta, engajada, internacional. Então, eu acho que o Brasil ainda tem muito mais a oferecer. Eu acho que no futuro a gente pode sim, não exatamente dominar o mercado, também não vou sonhar tão alto, né? Mas tipo, sim. Mas ter pelo menos essa bater de igual cadeira para igual, né? relevante. É, ter essa cadeira relevante na arquibancada e não só ser sempre visto e desdenhado como segunda mão. A gente já superou, na minha opinião, essa crise de autoidentidade que a gente tinha, de autoimagem, Sim, de duvidar de jogos brasileiros. Né? A gente teve isso por muitos anos, no berço do indie brasileiro. Né? E assim, é um berço que já é discutível, porque veja bem, né? Mod de GTA, Bomba Pet, né? E uma série de outros exemplos, oi, o né? Bomba De Pet home existe hack, ainda, né? Eu tava vendo esses dias, são Bomba Pet indies existe, velho. ancestrais do Brasil, né? São os pais. Assim como eu gosto de falar, o Homero é o pai do indie global, né? O fato da cena de morte do Doom não só ter existido, como foi corroborada, incentivada pelos desenvolvedores, né? Para quem não sabe, tipo, a cena de morte do Doom não é através de pirataria, não precisa ser, pelo Sim, menos, né? O Doom ele é aberto para mod, o Doom original. E sim. a A Bethesda super comunidade do reconhece Skyrim, isso. por exemplo. A comunidade do Skyrim, tu vai olhar a quantidade de mod, por exemplo, que o jogo existe, e, tipo, é absurdo. Acho que isso é um grande marco assim pro indie, não ironicamente, assim, o Doom para mim é um grande marco pro indie, Sim, né? Mas pro indie brasileiro, eu acho que a gente tem que destacar Bomba Pet e mod de GTA, né? Que não só formou a infância e adolescência de muita gente que joga videogame no Brasil hoje, né? Porque vamos ser sinceros, né? Quem é de 80, 90 e 2000, né? Talvez em 2010 esse quadro já era um pouco mais alterado, acessou pela primeira vez videogame por pirataria, né? Era muito incomum, não era impossível, mas era muito incomum um brasileiro médio, filho de classe trabalhadora, né, ter jogos originais. sim. Um, Ainda mais porque era depois da era do caro. Play. Depois que entrou o Play Sim, e o Play 2, tipo, na Nintendo já era mais difícil, né? Quando era Nintendo, até a questão dos videogames, muita gente na minha época, por exemplo, começava jogando no Dynavision. O Dynavision já era um videogame que era pirateado, já é né? bootleg, é. É, Não, então assim, ou tu não tinha acesso a isso porque era caro, ou nem tinha na tua cidade uma loja oficial de videogames. Teu único acesso de comprar videogame era no camelô. Nessa época que eu tive acesso aos primeiros videogames, eu já morava em São Leopoldo. E para quem morava em São Leopoldo, final de 90, início dos anos 2000, não tinha loja com jogos originais. Só tinha o camelô. né? Tu queria um joguinho de Mega Drive original? Chora! Não tinha. Tinha que importar. Não era nem só uma questão de preço. Onde é que tu acha isso? Né? Sim, Então, quem viveu nessas décadas entre 80 e 2000 teve seu primeiro contato com videogame muito possivelmente com a pirataria. Claro que tinha exceções, não precisava nem ser rico para ter exceção. Mas precisava de uma série de outros fatores, assim. Era muita exceção da exceção. Então, eu acho que é importante pontuar assim, que a gente sim tem um berço, abre aspas, mais recente do indie no Brasil popularizar, etc e tal, sim, lá por meados de 2010. A gente pode, inclusive, tipo, trazer aqui, né, em título da própria Killbyte, né, o 99 Vidas é de 2011, né, e tipo, isso sim. é muito tempo atrás, já pensou? Um indie brasileiro em destaque, 2011, veja bem, né, é muito tempo. Só que antes disso, a gente tem que contar assim, pô, Bomba Pet e mod GTA brasileiro, e já existia nessa época. Que loucura, Né? né? Já parou pra pensar nisso? São Não, os mas é bem por pais do aí. nosso indie. Tu tava falando de loja de videogame. O meu primeiro videogame eu comprei foi um Nintendinho, né? Aquele de 8 bits. Eu sempre fui um comprador Aham, de videogame que já não tava, tipo assim, tipo, no hype, entendeu? Sempre compra atrasado. sim. Então, na época, bombava muito o Super Nintendo e tava com ameaça de ter um Nintendo 64, né? Primeiras pesquisas do Nintendo 64 e tal. Quando eu ganhei meu primeiro videogame, né? Muito custo pai, a mãe conseguiu comprar um Nintendinho de 8 bits e eu tive Mario 3
durante pelo menos uns 10 anos era o único jogo que eu tinha. Eu joguei, tipo, todas as possibilidades daquele jogo todo santo dia. Esse negócio da falta de acesso era muito ruim. O que salvava nós ainda muito ainda quando tinha locadora. Mas como eu comprava videogame Sim. velho, eu compro videogame já tá passado, era muito difícil achar locadora que tinha os jogos que eu precisava. Deixa eu te perguntar, como é que funciona a tua questão sobre aulas? Tu atualmente tá dando aula no Senac, né? Se eu não me engano, né? No É isso que tu tinha falado. Sesc, No Sesc, isso. Como é que eu funciona? Tipo, tô. a tua grade ela é sobre indie, né? Sobre, Não, sobre, eu dou sobre aula, desenvolvimento ou de outras coisas tu dá aula? eu dou aula especificamente de game design, Uhum. tá? Único e exclusivamente game design. Eu faço parte do campus Santo André, SESC, né? Sou professor online, só online, Uhum. né? Só modalidade online. E os cursos que eu dou, né, são todos giram em torno de game design, né? De uma perspectiva de bibliografia, né, de tanto game studies, né, da parte mais abstrata, subjetiva, quanto a experiência de desenvolvimento, da parte mais Uhum. prática, mais numerosa, mais matemática, né? E justamente pegar essa lente que cruza os dois para achar a intersecção, né? Para tipo não só qualificar apenas pelo técnico, né? Não ser conteudista, metodista, né? E sim pegar esse conhecimento prático, técnico, pragmático, né? Do desenvolvimento da programação, da matemática, né? Para jogar esses olhares no tudo que tem abstrato e até teórico e técnico do game design em si, né? A gente está fechando agora, no final desse semestre, né? A turma de tá acabando assim as aulas de um curso, de uma disciplina que eu dou, né? Que é de Koyori Tai, né? Que é uma disciplina toda focada de desenvolvimento intermediário, que é toda focada em truques, né, de ilusionismo do game design para colocar atrás dos bastidores, digamos assim, uma série de smoke and mirrors, né, Uhum. para o jogador não perceber que ou ele está sendo ajudado, ele está sendo atrapalhado de propósito para alterar a experiência, né, a UX do jogo, né, Sim. tudo que o game designer tem de ferramenta para manipular a percepção do jogador, né, é sobre isso essa disciplina. E a gente vai começar uma disciplina nova em janeiro de história do videogame. E isso aí é um curso. É curso técnico ou ele é estilo faculdade, assim? Ele é horas complementares. Horas Ele é um complementares. cursinho de extensão. Ele é um cursinho Aham. de extensão. Fica nessa base, né? Eles estão pelo menos graduando em algum curso das disciplinas orbitantes, né? O design vai encaixar. Mas eu tenho tipo um bom volume de alunos mestrandos, Que né? massa. Não tenho certeza se eu tenho doutorandos no meio dos meus alunos. Eu sei alguns mestrandos. Sim. E como é que essa galera ela tá, tipo, vendo a evolução do indie dos últimos anos, assim? Quais as principais perguntas que, por exemplo, que eles te fazem? Já sabe que, tipo assim, tu tá lançando o jogo e tal, como é que tá a situação? Lançou já, né? Ah, não, então, eu não divulgo meus trabalhos fora do SESC, dentro do SESC, até por uma questão de ética, assim, Ética. Uhum. né? Eu não misturo as coisas justamente para não usar a minha aula como uma forma de propaganda, né? Sim. Mas boa parte dos meus alunos é ligada ao cenário, né? Eles têm muito entusiasmo pelo jogo independente. Algumas das minhas aulas são focadas em fazer contrastes no cenário indie, que o indie já experimentou. Até porque o indie já foi responsável por várias revoluções que a gente tem no quadro geral de game design. Né? Uhum. Então, o indie é inesquivável como referência. Né? Ele é inesquivável. Né? Um curso qualquer, uma disciplina qualquer de jogos digitais que não fala de indie é incompleto. Né? Sim. Então, sim, o indie é muito mencionado, né? Ele é referência direta nas aulas, porque ele precisa ser mencionado. Né? A gente tem vários milestones, vários divisores de água que aconteceram ao longo desses anos todos da história do videogame.
que quem foi responsável foi o indie, né? Vários mestres no cenário, várias revoluções de tudo que a gente tem como perspectiva de game design, né? Acaba surgindo no indie e depois vai ser replicado ou não no AAA, né? Por exemplo, né, a gente tem um exemplo clássico que o indie ele é corresponsável por popularizar o gênero roguelike, Sim. né? O AAA agora que está buscando o roguelike, Uhum. né? O indie é corresponsável por popularizar o gênero. Não estreou o gênero de forma alguma, né? Rogue, talvez hoje a gente possa considerar indie, mas na época meio que não era. Né? Porque na época a gente não tinha uma definição de indie. Não seria, Sim. de repente, um anacronismo colocar ele como indie. Né? E daí, assim, se debate outra hora se o anacronismo pode ser positivo ou negativo nesse debate. Mas a gente tem que afirmar o Spelunk, né? Ele é representativo, enorme, junto com Cave Story, mais ou menos. Porque Cave Story tem alguns elementos de permadeath, enfim, Uhum. por popularidade do gênero, né? Metroidvania também, apesar de ser uma coisa muito estreada pelo AAA, quem trouxe de volta a fanatismo pelo Metroidvania foi o indie, Sim. né? E não, ironicamente, o próprio Yashi, um dos pais do Metroidvania na época do AAA, hoje é indie fazendo Metroidvania, Sim. né? Então, assim, a gente não pode excluir dessa conta o indie, né? Ou fingir que foi colateralidade, Sim. né? Hoje, todo o molde de mercado da Microsoft depende do indie. O Game Pass, como Sim. sistema, depende do indie, né? Que o Game Pass só seja por causa do indie, etc e tal, mas boa parte de quem compra um Xbox em 2023 é pensando, pô, vou ter acesso ao Game Pass. Eu, inclusive, tenho Não é não? eu tenho aqui no PC. Pago o Game Pass há 2 anos e eu não me arrependo em nenhum momento. Tipo, eu acho que pra quem trabalha com Né? jogo, tipo assim, é streamer, criador de conteúdo, tem que ter Game Pass, velho. Porque é obrigatório. Tem jogos ali que tu precisa testar. O indie também ele é corresponsável, já que tu mencionou esse jogo, pelo resgate da FMV. O AAA tinha cagado andado pra FMV faz décadas. O Uhum. Bandersnatch da Netflix só existiu porque o indie começou a buscar o FMV e voltou em voga, né? Virou um gênero muito confortável com o indie. Sim. E tem vários desses fenômenos, né? A gente poderia discutir, que nem eu comentei antes, se a Square não começou com esse resgate retrô dos seus gráficos antigos, porque o indie vive muito no retrô. A ideia agora o AAA tá voltando pro retrô, Sim. né? Então, assim, o indie lança tendência. Então, assim como essas tendências de mercado, né, que o indie muito influenciou, ou coprotagonizou, ou protagonizou sozinho, teve também seus fenômenos isolados para game design, né? O indie oferece aí nos seus lançamentos, né, de uma perspectiva meio panorâmica do game design, muitas alternativas a certos vícios que o AAA tem em alguns gêneros, né, como por exemplo, se a gente pega aí Spike AAA qualquer um, né, não necessariamente Dark Souls em si. Dark Sim. Souls tem nessa fórmula, né, o Souls-like tem sua fórmula no AAA, né? No indie se explora uma série de alternativas nessa fórmula que oferece uma série de outras perspectivas que, inclusive, são capazes de conquistar um público que normalmente não engajaria num Souls-like, Sim. né? E isso é uma coisa que só o indie experimenta. E daí, quando o AAA observa e vê, opa, dá certo, aí o AAA vai lá e faz, né? Então, isso são marcos, assim, milestones do game design É, que tem que ser falados. estava falando do gênero, eu tava pensando em Hades, por exemplo. Que a morte no jogo faz parte, ou também no Dead Cells, a morte faz parte da progressão. Né? Tu tem que morrer pra Sim. continuar certas partes da história, né? E isso é uma coisa que não se tem, se tu for pensar em jogos maiores, assim, uma recompensa por falhar. Geralmente tu falha, volta no início, né? Repete até tu conseguir, né? O Ah, não. próprio Celeste também, nessa questão.
né? Como é confortável, tipo assim, o jogo ele te diz, tu vai falhar, isso é normal e a gente vai te acolher nesse ponto, entendeu? Vai que tu consegue, uma hora tu vai conseguir. Isso é muito. Talvez seja um hot take que eu tô aqui lançando na live, assim, mas o Mario Wonder parece incrível, ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas tudo que eu vi de gameplay me parece assim, a Nintendo andou dando uma olhadinha em Celeste. Uhum. Dá pra ver que todo o kit, né, toda a moveset do Mario foi levemente alterada nos momentos, né, focada em wall jumping, que não era uma mecânica central em Mario 2D, era uma mecânica secundária, né, nos 3D até sim, mas nos 2D Uhum. não. Então é inevitável pensar assim que deram uma olhadinha em Celeste. Parece um pouco ser tipo aprendizado do indie, assim, do que o indie É, explorou no platformer, do o, que o indie foi o, o, adiante. o Super Queixo na live aqui, ele disse que ele muito que ele viu também foi pego das fases do Mario Maker. O Mario Maker também é Sim, uma plataforma de tu fazer jogos de Mario de forma indie, né? Eles sim, entregaram a não, assim, ferramenta pra galera criar. não seria a primeira vez, tá? Vou largar mais uma polêmica. Não seria a primeira vez que a Nintendo teria se inspirado, para ser bem gentil, para não dizer roubado, trabalho de criadores independentes, né? O Mario Battle Royale da Nintendo é literalmente a Nintendo mandou um cease and desist pro cara que criou e foi lá e criou em cima, né? O Mario Battle Royale, para quem não sabe, não foi criado pela Nintendo, foi criado por um desenvolvedor independente que ganhou de presente um cease and desist, foi obrigado a tirar o jogo do ar para a Nintendo lançar imediatamente em seguida o exato mesmo jogo com um outro nome, Sim. né? Então, assim, não seria a primeira vez, né? Se foi o caso, assim, da Nintendo se inspirar em Celeste, pelo menos eu acho a inspiração, né, muito mais honesta do que literalmente destruir o Sim, o trabalho do roubaram. cara, que era de graça, né? O cara não tava cobrando pelo fangame que ele fez do Mario. E assim, querendo ou não, pô, que a Nintendo. Era propaganda pra vocês, sabe? Veja bem. Cara, eu tenho que te agradecer de várias formas. Cara, que papo incrível que a gente teve nessa noite. Eu quero que o teu lançamento agora no dia 9 desse game incrível que vocês tenham dê muito sucesso. E depois que terminar a live, eu vou divulgar a wishlist de vocês lá. Porque realmente é um projeto que eu simpatizei de cara, né? Apesar do Nicolas ter chegado e ter me guiado e dizer assim: ah, fala com a Carla ali, ela desenvolveu e tal. O jogo que tu tem que dar uma olhada. Tipo, foi muito legal. Tipo, tanto que eu passei várias vezes no teu stand durante a BGS lá. Tipo, eu passava na Killbyte pra dar uma olhada no game, jogar um Ah, pouquinho mais e tal. Foi muito legal mesmo. E eu quero que, de verdade, de coração, assim, que esse teu projeto, ele é sensacional e continue, tipo, crescendo. E eu quero ver outras vertentes dessas coisas todas acontecendo aí. Que tu não pode comentar agora. Tem alguma coisa eu que tu que gostaria agradeço. de mandar de mensagem final pra galera aí que tá assistindo? Tá, vamos por partes. Primeiramente, né, eu peço encarecidamente todo mundo da live que se interessou pelo jogo, coloquem na wishlist da Steam, por favor. Isso é super importante para o desenvolvedor. Né? O wishlist ajuda a dar notabilidade para o jogo na plataforma, né? Uh, joguem bem feito quando lançar, né? Lança em seguida, questão de uma semana e meia tá bem feito aí, né? Espero que vocês se divirtam. Quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, tá? Pode acessar pelo site oicabe.com, tá? Ou me acompanhar no Twitter, que normalmente eu posto, entre várias besteiras, memes, shitposting e política, posto muito sobre nossos jogos, né? Que é @oicabe, né? Lá no meu Twitter. Né? Eu quero agradecer, né? Não só o convite, né? Mas o papo que foi ótimo, né? Eu quero agradecer a quem está assistindo agora e quem vai assistir no futuro, já quero agradecer com antecedência, né? Quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que a pessoa estiver assistindo, né? E me despeço dizendo assim: esperem mais um cadinho, mais um pouquinho, né? Que eu garanto que o bem feito surpreende vocês. Vai valer a pena. Vai sim, com certeza. Então, tô ansioso. Dia 9 vocês vão ver falar muito desse jogo aí. Quem gosta de terror não vai se decepcionar. Assim, eu sou covarde, eu tô tipo assim, né? Mas vamos lá, vamos encarar essa.
Carla, querida, muito obrigado. Eu vou me despedir aqui de ti, eu vou ficar um pouquinho ainda com a live, a gente vai passar uma raidzinha e tal. Obrigado novamente por esse papo incrível. Espero que a gente possa ter te ajudado a divulgar esse game. A gente vai falar muito dele ainda. E te espero no futuro aqui pra gente poder falar de outros jogos ou só trocar um papo mesmo. Voltaremos.